Daniel 6, a partir do versículo 16. Essa história, né, todos nós conhecemos. Eu creio que o Senhor vai falar conosco através dessa palavra. Aleluia, meu Deus. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite inteira em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música. Fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. E ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Amém? Somente até aqui. Aleluia, meu Senhor, meu Deus, meu Pai, que está a tua palavra, Senhor Deus. Lhe peço perdão dos meus erros, falhas, pecados cometidos contra ti, contra meu próximo. Falei algo, Pai, que não, meu Pai, agradou a ti. Se falei algo que machucou alguém, feriu, Pai, que o Senhor venha me perdoar, me limpar, em nome de Jesus, Pai. Em concordância com a oração que foi feita, meu Pai, pela minha vida, eu lhe peço e lhe clamo, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, meu Pai, sobre nós, Pai, nos dando entendimento, discernimento da tua palavra, Pai, que eu venha diminuir na tua presença e o Senhor venha crescer sobre mim, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai, aquilo que precisamos esta noite, Pai, através da minha vida. Eu lhe peço e lhe clamo, a Deus, que o Senhor venha repreender todo roubador de mensagem, Pai, que ninguém venha sair daqui, meu Pai, sem a tua resposta que veio buscar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu lhe peço e lhe clamo. Amém? Amém. Podem se sentar. Aleluia, Pai. Essa palavra, né, todo mundo conhece essa história de Daniel, a qual ele foi levantado ali, né, junto com outros príncipes, presidentes. Foi levantado vários, só que Daniel, ele era excelente entre eles, ele se destacou, e ali se levantou a ira contra ele. Levantou a ira que muitos ali, né, deles lá, dos que tinham o mesmo patamar, estavam no mesmo patamar que ele, não precisava contender com ele. Mas a inveja, o levante, a seta maligna do inimigo, usou aqueles homens para tentar achar alguma coisa em Daniel, alguma culpa, ver se ele fazia algo de errado. Ficou procurando, vasculhando algo de errado na vida de Daniel, mas não encontraram nada. Eles não encontraram nada. Todos os presidentes do reino, os capitães, os príncipes, os conselheiros, eles concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de adorar qualquer Deus ou qualquer homem a não ser o Senhor. Ele seria lançado à cova dos leões. Mas Daniel, mesmo escutando aquele decreto, quando ele soube daquele edito, ele entrou em casa e ele orava no quarto com a janela aberta. Ele não se escondeu. Ele não se escondeu do inimigo. Ele orou com as portas, né, abertas, com a janela aberta, mostrando que ele cria num Deus que salva, cura e liberta. Mas aqueles homens, eles queriam
achar dano nele, achar nele culpa para que ele fosse morto por causa da inveja. Quantas das vezes se levantam contra a nossa vida pessoas que desejam o nosso mal? Muitas das vezes porque a gente pode ser que se destaque em alguma área, mas a pessoa, ao invés de também buscar se destacar, fazer o melhor para o Senhor, porque a Bíblia nos diz para que tudo o que fizermos nós venhamos fazer como para o Senhor. Nós buscamos defeito. Eles buscam defeito nos outros. Muitas das vezes nós também fazemos este papel. De ao invés de nós sermos Daniel, nós somos aqueles a qual tentavam acusar Daniel. Achar dano, achar alguma coisa ali para acusar, para ver. Muitas das vezes nós não somos o Daniel para que Deus venha proteger e livrar da cova, mas nós somos aqueles que vão ser lançados no fogo eterno. Por causa de muitas das vezes olharmos para o outro e querer a destruição do outro. Verdade, meu E não querer a mudança, a transformação. Verdade, Deus. Muitas das vezes nós somos estes, porque muitas vezes nós pregamos, né? Nós pregamos que nós somos Daniel, que nós vamos ser libertos da cova do leão. Mas muitas das vezes nós vamos ser aqueles que serão lançados, porque nós que levantamos contra a vida do outro, nós que acusamos, nós que ficamos apontando. Quantas das vezes nós somos estes? Que ao invés de ser como Daniel, buscar orar ao Senhor, porque Daniel não buscou contenda, ele não buscou confusão, ele não estava indo atrás dos seus acusadores, daqueles que tramaram contra ele, porque ele cria num Deus que salva, cura, liberta, num Deus que transforma, num Deus que muda a vida, muda a história. Ele não estava preocupado com o da esquerda ou da direita. Ele poderia ter ido lá tirar satisfação, mas ele não foi. Aleluia. E muitas das vezes nós somos estes acusadores. Acusamos, apontamos, tentamos achar algo. E o Senhor na sua palavra nos diz em Provérbios que ai daquele que cria contenda contra os irmãos. Porque o Senhor abomina. Está escrito em Provérbios 6, o Senhor abomina, 6,16. A partir do 16 ele nos diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Porque estes ali que estavam acusando Daniel, eles estavam gerando contenda. Juntou todos. Aqui fala que foram todos contra Daniel. Não foi um, não foi dois, não foi 3. Foram todos que foram levantados também como príncipes. Foram levantados também para fazer a diferença. E ao invés de fazer a diferença, foi ali atrás daquele que estava se destacando. Muitas das vezes você está se destacando também no seu local de trabalho, você está destacando na sua casa, você está mostrando algo diferente para resgatar sua família, sua vida. E quando se levantam querendo te destruir, É desse jeito. quando se levantam querendo te acusar, quantos ali maquinam maldade contra a sua vida para ver a sua derrota e a sua queda? Porque aqui eles queriam ver a morte de Daniel. Eles queriam que Daniel fosse esmigalhaçado ali pelos leões. Mas quem foi eles. Porque aquilo que eu desejo para o meu irmão é aquilo que acontece para mim. Aquilo que sai da minha boca tem que ser palavras de bênção. Mesmo que o outro venha me acusar, é palavras de bênção. Porque aquilo que eu desejar é aquilo que vai vir para mim. Verdade, meu rei. Nós vemos na palavra vários exemplos de pessoas que foram honradas e de pessoas que foram destruídas por causa da sua vida, das suas condutas. Nós vemos que na história de Moisés não foi diferente. A sua irmã, sua própria irmã e seu irmão se levantaram, se contenderam contra ele, só porque o Senhor falava com ele face a face. E eles se levantaram com inveja. Por que o Senhor só fala com ele e não fala conosco? Principalmente por causa da esposa dele, por causa da mulher dele. Está escrito em Números 12: e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. Disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós?
e o Senhor ouviu. O Senhor ouve quando nós questionamos, quando nós nos levantamos. Aqui Arão e Miriam eram usados também pelo Senhor. Também foram chamados para fazer a diferença. Mas se contenderam ali, se levantaram contra o seu irmão. Por que o Senhor só fala com ele? Por que o Senhor não fala também com... O Senhor também não fala com nós? Por nós? Mas o Senhor ouviu. Você pode falar achando que está escondido, porque ninguém está vendo. Mas o Senhor está vendo. O Senhor está vendo aquilo que está saindo da sua boca. Palavras de acusação. O Senhor vê tudo. E era Moisés um homem muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Moisés também não era de contenda, não era de causar confusão, não era de buscar ali satisfação. Mas o Senhor falou: ouve agora as minhas palavras entre vós. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele farei conhecer. Ou em sonho falarei com ele. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem retirou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Muitas das vezes a sua lepra é aquele pecado que você não abandona. Muitas das vezes o Senhor vai permitir vir lepra sobre a vida. É aquela provação que nunca passa. Mas por causa de muitas das vezes da língua, do falar, do olhar demais para a vida do outro. Verdade, e ao invés de cuidar de si ali, questionar por que o Senhor usa ele, por que o Senhor fala com ele, por que a vida de fulano é assim, por que a vida de ciclano é daquela forma. Olha para a sua vida. A grama do vizinho, ela pode ser mais verde, mas ela pode ser artificial. Nós não sabemos. Deus, aleluia! Então o Senhor aqui nos mostra que Miriam, ela ficou leprosa. E aqui Arão disse a Moisés: ai Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como morto, que saindo do ventre da sua mãe a metade de sua carne esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Aqui não fala que Moisés desejou mal e falou: bem feito pelo que você fez comigo, agora você está recebendo. Não, ele orou e clamou ao Senhor que o Senhor pudesse curar. Meu rei. E ele aqui, Arão, falou ali que eles agiram loucamente. Quantas das vezes nós não reconhecemos que nós pecamos, que nós falamos algo que não deveria ter falado, a gente se arrepende, o Senhor vem e trabalha. E é nós, quando sabemos que alguém se levantou, nós temos que fazer como Moisés: ora, roga ao Senhor para que o Senhor venha transformar. Não fique feliz com a derrota daquele que levanta contra a sua vida. Não é isso que o Senhor quer. Ele quer transformação. E através da sua atitude, aquela pessoa, ela muda a atitude dela também, para que não venhamos ser consumidos, para que não venhamos ser mortos pelo Senhor, para que Ele venha ter misericórdia de nós também. Porque ali Jó também, quando os amigos dele acusavam ele, que ele estava em pecado por causa da situação que ele estava passando, ele recebeu em dobro tudo. Foi quando ele orou pelos seus amigos. Aleluia, Deus! Quando ele orou. Então, quando nós oramos para a salvação de alguém, mesmo que aquela pessoa tenha se levantado contra a nossa vida, nós alcançamos misericórdia, nós alcançamos a mão do Senhor ali, que está estendida para nos salvar, para nos transformar. E nós vemos outros exemplos na Bíblia. Quando ali Amã se levantou contra Mardoqueu, simplesmente porque Mardoqueu não quis se prostrar perante ele.
Porque ele foi levantado. Ele foi levantado ali como um maior do que ele era. E ali ele se sentiu. E sentiu que os outros tinham que se prostrar perante ele. No livro de Esther. E ali, Amã vai e faz um complô contra Mardoqueu. Só porque ele não tinha se prostrado perante ele. E ele deseja não só a morte de Amã, mas de todo o povo judeu. Para que Amã viesse sofrer pelo seu povo. Ou para que Mardoqueu viesse sofrer pelo seu povo. Amã se levantou contra ele e preparou uma forca para que ele viesse ser enforcado. Mas Amã foi honrado. Amã foi honrado. Porque assim que o Senhor faz, Ele te honra na frente dos seus inimigos. Verdade, meu rei. O Senhor te honra porque Ele mostra quem é você. Aleluia. Podem se levantar, assim como Amã se levantou com ira contra a sua vida, mas Deus, Ele vê o seu caminhar, assim como Ele viu na vida de Daniel, Ele vê na sua vida, Ele vê na minha vida, quando estamos caminhando retamente nele. Aleluia, meu Pai. Em Esther 6:8 nos diz: Aleluia. tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Isso foi mandado fazer a Mardoqueu, para que ele fosse honrado. E quem teve que buscar foi Amã. Porque assim o inimigo coloca aquele que se levanta contra a sua vida para poder fazer as honrarias para você, para Deus mostrar quem é você. Aleluia, Pai. Porque Deus é fiel, Deus é justo e verdadeiro. Oh, Deus lindo. Deus honra Aleluia. aquele que o honra. Glória a Deus. Deus honra aquele que o serve com sinceridade. Verdade, meu rei. E assim Amã teve que fazer para o homem cujo Deus estava o rei ali estava se agradando. E assim também aquele que se levanta contra a sua vida vai ter que ver o Senhor te honrar. Ei, Jesus, toma posse. Só que neste momento você não vai falar lá bem feito, tá lá não. Você vai clamar ao Senhor para que Ele também no momento oportuno venha ser honrado também. Para que Ele venha mudar a vida dele e honrar o Senhor assim como você honra. Para que Ele venha servir ao Senhor assim como você serve. Aleluia. Porque o servo do Senhor, ele ama, ele ora pelos seus inimigos. Porque o Senhor fala que nós, para sermos filhos, nós, para sermos filhos do Senhor, servos do Senhor, aquele que ama o seu inimigo. Porque amar seu amigo é muito fácil, orar para os que te amam é muito fácil. Difícil é nós orarmos e amarmos aquele que nos apedreja, aquele que nos maldiz, aquele que lança palavras contra a nossa vida. Isso é que é difícil, mas é isso que o Senhor quer da nossa vida. Que você ore. Porque o Senhor, que Ele é justo juiz, e se Ele quiser, Ele vai trazer destruição sobre a vida da pessoa. Só que nós não temos que nos alegrar Verdade, com meu isso. Deus. Glória a Deus. Mas o Senhor honra aquele que o honra. Aqui nessa história de Amã, ele foi enforcado no lugar de Mardoqueu, porque ele preparou uma forca para Mardoqueu. Quantos têm preparado ciladas para você? Verdade. Mas eles próprios vão cair na própria cilada, naquilo que armou. E eu não falo isso com felicidade, é com tristeza, porque aquela pessoa poderia também ser transformada, ter a mesma transformação que nós tivemos, mas ele prefere fazer o que é mal. E aqui nos diz no capítulo 7, versículo 9 e 10: então disse Arbona, um dos camareiros que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforca-o nela.
E enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Glória a Jesus. Então aquilo que ele armou para o outro, ele mesmo caiu. Por isso que no Salmo 70, a oração que ali fala é o que? Apressa-te, Senhor, meu socorro, que sejam confundidos os meus inimigos. Que o inimigo, ele quer te confundir. Ele quer te confundir, atrapalhar a tua caminhada. Mas o Senhor, ele é justo. Ele é justo, fiel e verdadeiro. E aquele que se levanta contra a sua vida, é ele mesmo que vai cair na própria destruição. Não precisa de você desejar e não fique feliz. Eu sempre friso nisso, não fique feliz com a derrota do outro. Não fique feliz quando Deus vem com castigo para cima do outro. Porque aquilo que eu desejo para o outro é aquilo que eu vou receber. Então nós temos que pedir ao Senhor misericórdia sobre a nossa vida, para que o Senhor venha fortalecer aquela vida, para que o Senhor venha resgatar aquela vida. Porque nós já sabemos qual é o caminho que leva ali a pessoa para o ímpio, que ele vai cair, ele vai perecer, ele vai ser destruído. Mas nós não temos que nos alegrar, porque nós já sabemos qual é o caminho do que serve e do que não serve ao Senhor. E não é por isso que eu desejo que o ímpio, porque nem o Senhor deseja isso. O Senhor fala, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Por que que nós teremos prazer na morte do nosso inimigo? Por que que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio? Porque é filho. Você desejaria o seu filho morrer só porque ele é ruim? Só porque ele fez algo de mal? Assim é o Senhor. E por que eu vou me alegrar? Pela morte de um irmão, pela queda de um irmão. Ela caiu, levantou contra mim e caiu. O Senhor tem que resgatar. Nós temos que orar assim. Ele caiu, levantou contra mim, caiu, Senhor. Mas tenha misericórdia, levanta, ajuda a se levantar. Mostra para ele quem eu sou eu verdadeiramente. Mostra para aquela pessoa que eu sou diferente, que eu sou do Senhor. E para que ela venha querer mudar também. Nós temos que desejar que as pessoas venham ter mudança, assim como nós tivemos. Você também era perdido. Você também estava no lamaçal do pecado. Nós somos pecadores, todos os dias pecamos, todos os dias ferimos pessoas, mas nós não podemos permanecer nisso. Quem nós somos perante o Senhor? Entre Daniel e aqueles que acusaram, quem somos nós? Nós somos aqueles que se levantaram contra Daniel, ou nós somos como Daniel, aqueles que está sendo acusado ali injustamente? Quem nós somos perante o Senhor? Aleluia, Deus! Porque aquilo que eu plantar é aquilo que eu vou colher. Eu não vou colher diferente, não. Verdade, meu rei. Não vou colher diferente, eu vou colher o que eu plantar. E o que eu tenho plantado perante ao Senhor? Discórdias, contendas, confusão, amor, paz, restauração. Jesus. O que eu tenho plantado perante o Senhor? O que eu tenho feito perante o Senhor? Porque o Senhor nos diz em Jeremias 1,17: Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e diz-lhe tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os teus príncipes, contra os teus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então pelejarão contra ti. Se você está servindo ao Senhor, um Deus vivo, se você está sendo acusado injustamente, se estão se levantando contra a sua vida com calúnia, difamação, tentando te destruir, tentando fazer você retroceder, o Senhor te diz, tá ligado? O Senhor te diz hoje que eles não vão prevalecer contra a sua vida. Aleluia, meu rei. Porque o Senhor é contigo, diz o Senhor, para te livrar. O Senhor é contigo para te guardar. Assim como o Senhor fez na vida de Daniel, fechando a boca do leão, fazendo o leão ali jejuar.
fazendo ele jejuar. Eu até coloquei isso esse dia, mas você o leão jejua. Mas o Senhor faz o leão jejuar em seu favor, para te resgatar, para te transformar. Ele fecha a boca do leão contra a sua vida. Ele faz com que os seus inimigos, aquele que se levanta contra você, caiam nas próprias armadilhas, nas próprias coisas que eles fazem, porque o Senhor é fiel na sua vida. Ele tem visto o seu caminhar. Ele tem visto o seu caminhar, ele tem visto a sua vida. Assim como a gente viu na história ali, né, passando ali de Daniel, que o Senhor escutou. De Daniel ali foi de Miriam, que o Senhor escutou ele falando contra. O Senhor escuta. E ele escutou também, o Senhor escutou também o seu clamor. O Senhor escutou a sua oração. O Senhor escutou você falando: chega, não aguento mais. Tá difícil, não dá mais para mim, Senhor. Tô sem força para caminhar. O Senhor também te escutou. Aleluia, Deus. O Senhor te escutou e te diz que eu sou contigo. Pelejarão. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu vou na sua frente. Eu te transformo como um muro forte, uma coluna de ferro. Eu coloco na sua frente, porque você é escolhido meu. Você está aqui esta noite porque o Senhor te escolheu para estar aqui, para te falar que é Ele que te justifica, é Ele que te guarda. Você não precisa falar, você não precisa questionar, você não precisa lhe tirar satisfação, porque o próprio Deus falará por ti. O próprio Deus mostrará quem você é, aonde você estiver. Porque Ele é contigo e Ele é fiel. Ele é fiel. É um Deus fiel, forte e verdadeiro. Ele abre porta onde não tem porta. Ele abre caminhos onde não tem caminhos. Porque o Senhor, Ele é fiel na sua vida, na minha vida. O Senhor. Tu és lindo, Jesus. Aleluia, Deus. O Senhor é um Deus fiel. Maravilhoso, meu rei. Daniel ali, ele foi fazer o que quando ele descobriu que estavam falando dele fazendo campo, amados? Ele foi orar. E eu te falo, a estratégia do cristão é orar, é clamar. Ora por aquele que está se levantando contra a sua vida. Peça ao Senhor, transforma, muda a história, muda a vida, muda o cativeiro. Tira as pessoas desse cativeiro, porque é uma prisão. Porque a pessoa está sendo usada pelo inimigo e não sabe. Ela está emprestando a boca para o inimigo para levantar contra a sua vida e não está sabendo. Então peça ao Senhor, abre os olhos. Abre os olhos dessa pessoa, Pai, para que ela venha ser resgatada e restaurada, assim como o Senhor me restaurou, me resgatou. Senhor, o Senhor é Deus que me justifica. Senhor, o Senhor é Deus que me levanta. E o Senhor, Ele é Deus misericordioso. E hoje Ele abre caminho onde não tinha na sua vida. Ele abre caminho no deserto. Então você, coloque a mão no seu coração, levante no seu lugar, fica ajoelhado da forma que você quiser. Porque aqui a casa do Pai tem liberdade. Fala com Ele. Fala com o Pai agora neste momento. Entrega para Ele a sua vida e fala com Ele: Pai, eu me rendo a Ti. Eu tenho visto, meu Pai, eu tenho visto tem se levantado contra a minha vida, tem falado contra mim, Senhor, mas o Senhor é um Deus fiel, justo e verdadeiro. Adore a Ele, louve ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades, às aflições, o que você esteja passando, louve ao Senhor, honra Ele com o seu louvor nesta noite, o seu melhor, independente de como está a sua vida. Fala com o Senhor: eu sou grata a Ti pela aprovação, Pai, eu sou grata a Ti, Senhor Deus, pelas lutas que eu tenho passado, porque o Senhor é um Deus justo, porque Deus não livrou ali Daniel da cova dos leões, mas Ele foi lá dentro e fechou a boca dos leões. E assim que o Senhor faz na sua vida, Ele não vai te livrar da prova, mas Ele vai te ajudar na prova. Ele vai fechar a boca dos leões, Ele vai fechar e Ele vai lançar na cova dos leões aqueles que se levantaram contra a sua vida, em nome de Jesus. Peça ao Senhor nesta noite. Peça ao Senhor para te tocar, te transformar. Se você está ali se sentindo que é como esses acusadores que acusaram Daniel, como Miriam também, como Arão que levantou contra ali, né, Moisés. Se você está se sentindo